Olá, vamos falar sobre eleições. Os números diversificados das pesquisas mais recentes para a Prefeitura de Fortaleza só demonstram que o eleitor está atirando no primeiro que vem à mente. É claro que não cogito erro dos institutos. São 3 as pesquisas publicadas nesses últimos 10 dias, e cada uma é diferente uma da outra. A primeira rodada é apenas da coleta estimulada, da Atlas Intel. André Fernandes tem 22,8. Presta atenção nos números. Evandro Leitão, 22,5. José Sarto, 22,4, quer dizer, empatados. Capitão Wagner, 19,8, também tecnicamente empatado. Após isso, a gente pode dizer que é um empate técnico entre os 4 candidatos. Depois segue a turma de baixo. Técio Nunes do PSOL com 2% e Eduardo Girão do Novo com 1,8%. Os outros nomes apareceram com menos de 1% e não vale a pena ser dito. Indecisos com 3,2%, brancos e nulos com 4%. Vem a outra pesquisa, que é da Futura Inteligência e publicada pela revista Exame. Preste atenção nos resultados, a diferença agora. Capitão Wagner do União Brasil com 28,1, disparado na frente. André Fernandes com 21,3. José Sarto com 14,6. Evandro Leitão com 11,4. Eduardo Girão com 7%. Ninguém branco nulo, 7,8. Indecisos, 8,6. Vem a terceira pesquisa, que é a Real Time Big Data. Vamos ver os números. Wagner, 24%, Evandro, 21%, Sarto, 15%, Fernandes, também 15%, Eduardo Girão, do Novo, 3%. José Batista, do PSTU, Jorge Lima, do Solidariedade, 1%. Chico Malta, 0%. Nulos e brancos, 9%. Não souberam, não responderam, 10%. A Real Time fez também a pesquisa espontânea. Preste atenção à diferença agora. Capitão Wagner, União Brasil, 9%. José Sarto, do PDT, 6%. Evandro Leitão, do PT, 6%. André Fernandes, do PL, 5%. Camilo Santana, 5%. Luiziane Lins, 1%. Eduardo Girão, do Novo, 1%. Outros, 5%. Nulos e brancos, 14%. Não souberam, 51%. Por que tem esse nome diferente do Camilo, inclusive? Porque é espontâneo, a pessoa diz o que vem na cabeça. Sobre a certeza de voto, é outro dado interessante, que isso vale muito mais para a decisão de voto. A certeza de voto e a rejeição. O Capitão Wagner votaria com certeza nele 14% do que ele tem. Poderia votar 40%, não votaria de jeito nenhum 38%. Não conhece o suficiente, 8%. Evandro Leitão, do PT, votaria com certeza 12%, poderia votar 39%, não votaria de jeito nenhum 35%, não conhece o suficiente, 14%. André Fernandes, do PL, votaria com certeza 9%, poderia votar 38%, não votaria 39%, não conhece o suficiente, 14%. José Sarto, do PDT, votaria com certeza 8%, poderia votar 38%, não votaria de jeito nenhum, 45%. Não conhece o suficiente, apenas 9%. Eduardo Girão, do Novo, votaria com certeza 1%. Poderia votar 20%. Não votaria de jeito nenhum, 30%. Não conhece o suficiente, 49%. 3 setores aparecem como prioridade. Saúde, com 59,1%. Segurança, com 45,9%. E a educação, vem em terceiro, com 36%. Ao final das pesquisas, vale um pequeno comentário sobre o resultado. Essa variação de pesquisa, de resultado de pesquisa, é natural, mas pode haver erro na amostra. Depende também se é presencial ou via telefone ou de aglomerado. Mas os números agora mostram uma tendência, apenas isso. Os mais conhecidos têm melhor posição. Claro que a estrutura partidária e de poder valem muito, mas preste atenção na certeza de voto, que acabei de falar na pesquisa, e a rejeição, e também o conhecimento. O mais desconhecido é Eduardo Girão, com 49%. Significa que tem mais caixa para crescer. O que digo é que agora está todo mundo ainda no páreo, até o Girão, com maior dificuldade, é claro. E não apostem no apadrinhamento. 2 das pesquisas também avaliaram a gestão de Lula, de Eumano de Freitas e de José Sarto. Mas os eleitores fizeram questão de deixar um recado pesado, que apesar da aprovação de todos os governantes,
54% dos entrevistados responderam que não votariam em um candidato a prefeito que tem apoio do petista. O acidente, vou para terminar, um acidente agora à tarde, agora de manhã, lá no bairro da Vila União, em Fortaleza, deixou 3 pessoas mortas, sendo uma criança e 2 adultos. Né? Todas as vítimas foram retiradas de um automóvel que foi colhido pelo VLT, passando o trilho, né? Ali nas proximidades da Borges de Melo e Vila União. De acordo com a nota, as sinalizações local estavam em funcionamento, mas não deram certo e o carro foi colhido com 5 pessoas, 3 morreram, 2 estão nos hospitais. É uma situação grave. O ruim disso é porque os trilhos do VLT e do metrô, todos eles eram protegidos por telas não, por grades, né? E a do VLT, principalmente passando pelos bairros ali do Lagamar, não sei o quê, quase todos foram roubados. E hoje está sem proteção. O VLT roda sem proteção. Não é o caso do metrô. O metrô roda com proteção, porque quando vai subterrâneo, está bem protegido. Quando sobe para rodar na área, vamos dizer assim, da superfície, existem grades que ainda não foram roubadas. Mas do VLT foram. É uma situação realmente difícil de controle, porque é preciso respeito para isso. Tá? Bom, vamos lamentar e vamos confortar as famílias das pessoas que perderam. Ainda tem 2 pessoas internadas. Esse automóvel que foi colhido pelo VLT. Um grande abraço.